Seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. O programa de hoje tem como tema sustentabilidade empresarial. Ao longo dos anos, diversas empresas vêm adotando uma série de ações que visa a proteção ao meio ambiente e também o desenvolvimento sustentável da sociedade. Para tratar sobre o assunto, nós trouxemos ao estúdio o professor Samuel de Benedicto, coordenador do curso de mestrado em sustentabilidade da PUC Campinas, e também o professor João Paulo Coelho, da Faculdade de Engenharia Ambiental aqui também da universidade. Professor Samuel, professor João, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ponto de Encontro. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando para você, professor João, justamente sobre a definição de sustentabilidade. Acho que ainda existe uma dúvida por parte da população sobre esse termo. Ele está apenas voltado às boas práticas ao meio ambiente ou ele pode ser utilizado e usado num sentido mais amplo? Bom dia. Ele pode ser utilizado em um sentido mais amplo, Vinícius. Na realidade, o conceito de sustentabilidade, desde a década de 70, já se tem a noção, a ideia do que é, e ainda ele está em construções, melhoria, ampliação deste conceito que é a sustentabilidade. Mas quando a gente fala em sustentabilidade, existe algo clássico que seria falar nas esferas econômica, sustentável e social. Então, é ambientalmente correto aquela ação, ela é economicamente viável financeiramente falando e ela é igualmente justo, né? Então a gente fala da socialmente justo. Então é uma esfera que lida nessas três áreas. E aí a gente começa a derivar, aí a gente fala da sustentabilidade empresarial, da sustentabilidade urbana, e aí nós temos então três grandes esferas, e aí você começa a trabalhar nestas esferas. Então não só o aspecto ambiental que é visto, sim econômico, social também. Legal, professor. E professor Samuel, a gente percebe que devido aos problemas aí ambientais que têm crescido nas últimas décadas, é imprescindível uma mudança de postura. Já existe uma campanha bem crescente com relação a que a gente adote medidas simples dentro da nossa própria casa. Mas por que esse tema tem crescido tanto dentro das empresas? Sofre alguma influência? Por que então as empresas têm adotado tanto esse tema sustentabilidade dentro aí das suas atividades? Tudo bem, como o professor João mencionou, desde a década de 1970, o tema da sustentabilidade ele tem sido amplamente discutido em várias cúpulas das organizações, na década de 70, 80, 90 e agora nos anos 2000, vários encontros de cúpulas já aconteceram e especificamente a ONU, ela determinou que o ano de 2005 a 2014 seria a década da educação para a sustentabilidade. E isso acabou mobilizando as escolas ao redor do mundo, acabou mobilizando também as empresas. E existe por trás disso aspectos também estratégicos das empresas, naturalmente, né? As empresas, elas se apropriaram desse conceito e utilizaram esse conceito também como uma estratégia exatamente para tentar mostrar para a sociedade de que elas estão aqui em funcionamento não apenas para auferir um retorno financeiro, que é desejável, mas que elas também estão atuando no mercado com o objetivo de contribuir de alguma maneira, contribuir ambientalmente e contribuir socialmente, conforme o professor João mencionou. Mas essa educação ela tem de fato ocorrido ou é apenas uma estratégia da empresa mesmo? Olha, esse é um ponto muito importante. Na verdade, essa questão de educação ambiental, nós percebemos, estudos mostram que em alguns países isso funciona de verdade. Mas falando especificamente do Brasil, isso é uma realidade ainda um pouco embrionária. Está longe de nós vermos ações educacionais no Brasil que de fato contribuam de uma forma mais efetiva para essa conscientização geral. Então, principalmente no meio empresarial,
muita coisa é feita no sentido de você conseguir passar uma imagem positiva e não porque de fato haja uma conscientização ou até mesmo por força da legislação que obriga você a praticar algumas ações, principalmente no campo ambiental. Inclusive, a nossa repórter, a Rafaela Ribeiro, foi a um escritório compartilhado daqui de Campinas, o qual já adota algumas ações práticas aí de sustentabilidade. Vamos dar uma olhadinha aqui na reportagem. O coworking é um dos exemplos de consumo colaborativo existente no Brasil. Economia e sustentabilidade estão atreladas a este tipo de negócio, em que as empresas podem expandir seus serviços sem precisar de uma sede local. Qualquer empresa que hoje não estiver observando esses aspectos, ela está ficando para trás. Hoje o recurso é cada vez mais escasso. Você ter esses recursos compartilhados gera uma economia de dinheiro e o consumidor está cada vez mais focado, mais ligado, mais interessado nesse tipo de aspecto. A empresa que ignora isso hoje, ela começa a ficar fora do mercado. Neste escritório compartilhado em Campinas, cerca de 30 empresas ocupam o mesmo espaço. E a preocupação com o meio ambiente ocorre com algumas ações práticas. Nas salas, nada de luz acesa durante o dia. As janelas são grandes e proporcionam luminosidade ao ambiente. A torneira com fechamento automático reduz o consumo de água em até 80% comparada com a convencional. E o secador elétrico de mãos evita o desperdício de folhas de papel. Praticamente todo o nosso lixo ele é industrializado, então ele é facilmente reciclável. A gente tem a proposta que as empresas que ficam aqui sempre, que elas tenham a sua própria caneca, seu prato, seu garfo, para que a gente não precise todos os dias ter esse descarte. Antes de eu abrir a minha própria empresa, eu tive emprego em algumas outras empresas e eu via que, principalmente as maiores, tinham já essa proposta de ter uma responsabilidade ambiental. Eu vi que seria muito egoísmo não pensar em todas essas propostas para que eu pudesse também dar minha contribuição do ponto de vista ambiental. Na empresa do Júlio, a conscientização é a chave para o processo de mudança. E o que pode parecer pequeno hoje, visa a redução dos impactos ambientais no futuro. As empresas hoje acredito que são as maiores responsáveis por problemas de emissão de carbono ou qualquer problema relacionado à sustentabilidade. E também pode ser as grandes protagonistas dessa mudança. Se a gente não é incomodado, a gente fica na nossa zona de conforto, né? Então, quando a cultura vem da empresa para a pessoa, ela acaba aceitando isso, às vezes a contragosto, mas após algum tempo ela vê que isso é benéfico para todo mundo, né? Professor João, a gente percebe aí nesse escritório compartilhado a adoção de medidas bem simples, né? Mas o que pode ser feito por outras empresas, sobretudo aquelas de maior porte, o que pode ser feito aí nessa questão sustentável mesmo? Dá para fazer muito mais do que apenas a separação do lixo reciclável ou o consumo racional da água e da energia elétrica? Dá para fazer muito mais? Dá para fazer muito mais, Vinícius. Nós trabalhamos do micro ao macro. Chegando a grande porte, por exemplo, né, nós temos o setor da construção civil, que demanda muitos recursos naturais e é muito impactante, né, por si só. Ele retira um recurso natural e transforma aquilo numa edificação. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, pensando em projetos, grandes construções, podem ser feitas outras ações. Por exemplo, sistema de ventilação cruzada em uma edificação para diminuir o consumo de ar-condicionado. Então, é um projeto que, na sua concepção, pelo arquiteto, pelo engenheiro, ele já foi pensado para promover uma melhoria na diminuição do consumo de energia. Substituições de lâmpadas por lâmpadas de LED. É um custo que se paga depois de algum tempo de operação. Reuso de água para abastecer bacias sanitárias. Você capta a água de chuva, você tem um reuso, você põe um mecanismo de tratamento, você utiliza aquela água novamente. E aí são ações que são um pouquinho mais grandiosas, mas com o passar do tempo, aquela pessoa que está utilizando aquela edificação, aquela construção, ela vai ter o payback disso, ela vai se sentir melhor em moral, até trabalhar em um ambiente
confortável. E aí a gente entra no aspecto da satisfação daquela população, daquela pessoa em si. Mas ações simples como essa também já são importantes para dar aquele Demais, start. demais. Em casa. As ações são em casas, né? Simples ali, um dispositivo economizador de água, um restritor de vazão, a gente chama. Ele custa R$3, dependendo de onde você compra. Você economiza até 80% no consumo de água. Então são ações pontuais, tanto do micro ao macro, que você busca sustentabilidade, né? Legal, professor. E professor Samuel, é interessante isso que o professor fala em relação a custos. A gente sabe que as empresas elas vivem de lucro. Sem o lucro ela não sobrevive. Então, medidas simples como essa, como o próprio consumo, uso racional de água, da energia elétrica, eles podem já de alguma forma reduzir os custos para a empresa. Nem que não seja assim tão grande, mas consegue reduzir esses custos. Em contrapartida, se você tomar medidas um pouco maiores, como as que o professor citou aqui, isso pode ser uma despesa, né? Então, como conciliar isso? É possível, na prática, você adotar essas ações e se manter competitivo? É possível isso acontecer? É possível. Até alguns anos atrás, as empresas imaginavam, ou a maioria delas, pelo menos, de que a adoção de medidas de sustentabilidade, que isso iria elevar os custos para as empresas. E muitas delas resistiam a adotar essas medidas exatamente com este pensamento. Mas depois novos estudos começaram a aparecer, estudos científicos, mostrando que essa realidade era contrária a essa visão. E muitas empresas, então, começaram a fazer os seus próprios custos ao implantar medidas sustentáveis e começaram a perceber que, na verdade, isso é vantajoso para ela. E o que muitas empresas têm trabalhado hoje é com o conceito de ecoeficiência. É você administrar a sua empresa de um modo eficiente, levando em consideração tudo aquilo que você pode minimizar no uso de matérias-primas, insumos, e você evitar o desperdício, e tudo aquilo que não for possível você evitar de reparos, todos os materiais de sobras, tudo isso vai para um processo de reciclagem. Então, essa é a chamada produção mais limpa. Esse conceito de produção mais limpa, principalmente nas empresas industriais, é um conceito que ajudou muito a racionalizar o processo administrativo e levou as empresas a perceber que há um retorno financeiro se elas praticarem essas ações de responsabilidade socioambiental. Esse retorno ele é de curto prazo ou de longo prazo, professor? Olha, na verdade, existem algumas ações de retorno de curto prazo, essas ações mais pontuais que o professor João mencionou. Existem ações um pouco mais complexas que têm retorno no médio prazo e existem ações que demandam grandes investimentos. Normalmente, o retorno disso se consegue no longo prazo. Então, isso vai depender do tipo de ação que a empresa está implementando com a finalidade de proteger o meio ambiente. Legal. Professor João, o senhor falou sobre o setor da construção civil. O senhor atua aí com consultoria nesse segmento, inclusive falando sobre sustentabilidade nas edificações. Perfeito. O que os clientes geralmente procuram? Quais são as principais necessidades deles? Isso vem devido a uma regulamentação, alguma coisa, alguma norma mesmo, lei, ou eles buscam isso por outra razão, por vontade própria mesmo? E quais são as vantagens que o senhor vê na prática de se adotar essas medidas nas edificações e, enfim, para todas as outras empresas também? Vamos lá, Vinícius. Primeiro, edificações sustentáveis ainda não virou uma obrigatoriedade, tá? Somente em casos específicos de financiamentos de algum banco ou outro, ele pode sim exigir uma contrapartida daquela construtora
que tenha princípios de sustentabilidade naquela edificação, mas em muitos casos é algo voluntário de quem está construindo, né? Então a procura sabemos que geramos um impacto, ok? Precisamos melhorar a qualidade de vida do nosso usuário, né? O ponto final é a população. Precisamos criar mecanismos onde gerem menos congestionamento, por exemplo, na criação de um loteamento, de um bairro, e aí eles procuram para vender e demonstrar que o projeto dele é diferenciado. Existe uma qualidade comprovada a partir de princípios ou indicadores, né, que a gente acaba trabalhando para ter uma melhor qualidade naquela edificação, né? E não fica só no aspecto de meio ambiente. Então, é economicamente viável fazer este projeto, um reuso de água? É viável financeiramente? Quanto que se vai gastar? Um telhado verde, né, uma parede verde, uma ciclovia, quando nós estamos falando de um loteamento. Um loteamento onde tem a possibilidade daquela pessoa pegar a bicicleta dela e falar, não, eu vou para a padaria de bicicleta, né? Então, são estratégias. Existe algum espaço cultural naquele ambiente? Pô, eu vou fazer um bairro, não, você não tem espaço cultural. Então, você sai daquele aspecto só do meio ambiente, você fala da parte economicamente viável, né? E também você começa a promover o aspecto social. E aí você se preocupa também com o desenvolvimento daquela região. O que eu tenho naquela região? Inserindo o empreendimento ali, eu vou estar desenvolvendo economicamente aquela área, eu vou ter geração de emprego, renda naquela região. Então, os meus resíduos, tanto na construção quanto na operação daquele meu empreendimento, poderia ser reciclado por uma cooperativa local. Eu estou trabalhando o aspecto ambiental, social e econômico com uma pequena ação. E por falar, então, nesses benefícios, a PUC Campinas vem adotando ao longo dos anos uma série de medidas aí para impactar cada vez menos o meio ambiente. Vou pedir para colocar aqui na tela, por favor. A gente vai ver alguns dados. Em 2014, a PUC criou o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. As ações que foram implementadas desde então resultaram em 61 lixeiras coloridas para separação, né, do lixo, do papel, do metal, do plástico, do vidro e também do lixo orgânico. Foram instalados também 12 ecopontos ao redor dos campi 1 e 2 da universidade para a utilização dos moradores do bairro. A coleta de pilhas e baterias também é feita. O programa de gerenciamento no Campus 2 também inclui a coleta do material da área de saúde, como objetos cortantes, por exemplo. A gente sabe que é bastante importante também fazer essa separação. E durante a crise hídrica em 2015, houve uma redução de 12 milhões de litros d'água aqui na PUC Campinas. A Cristina, que é uma das responsáveis por esse programa de resíduos sólidos aqui na PUC Campinas, ela deixou uma palavrinha para a gente para mostrar quais foram os resultados, já que a universidade conseguiu dessas ações. Vamos ver. O que a universidade pretende é a redução da geração dos lixos, né? Então, a gente pretende reduzir a quantidade de lixo reciclável dentro da universidade. O primeiro resultado que a gente tem, mensurável mesmo, é a da campanha Adote uma Caneca, que é para redução da utilização de copo descartável. Então, nós, comparando o primeiro trimestre de 2016, nós tivemos uma redução de 21% no consumo de copos plásticos. Apesar de ser um valor, né, que a gente pode considerar pequeno, para a gente já é um resultado bem significativo. Todos os funcionários do Departamento de Serviços Gerais, Campus 1, Campus 2, Colégio Pio XII e PUC Central, foram convidados a conhecer a Cooperativa Santa Genebra, que é a empresa que a universidade cede, né, o lixo através da Prefeitura de Campinas para fazer toda essa reciclagem. Fora isso, fora essa primeira visita, essa primeira ambientação do espaço, que a gente pode dizer, também é feito reuniões, palestras e também é enviado a alguns funcionários de alguns centros informações sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos pela universidade. A universidade também implementou recentemente esse programa
de resíduos sólidos, um processo de compostagem que é basicamente um tipo de reciclagem do lixo orgânico. A Iracy, que também faz parte desse programa aqui da PUC Campinas, ela contou um pouquinho sobre essa técnica que tem sido utilizada aqui na universidade. Vamos dar uma olhadinha também. Recentemente também a gente está tendo uma experiência de uma compostagem que a gente está fazendo aqui no Campus 1. Nós retiramos desse material agora toda a parte de fruta. A nossa intenção é tirar também o alimento, mas no momento a gente estamos caminhando, o projeto nosso é pegar tudo, mas nesse momento a gente está com a fruta. Então você pega, a gente tem uma área, a gente prepara aquela área, não precisa de muita infraestrutura, né? Só um local adequado para a gente estar colocando esse material. Então você prepara o terreno, faz tipo de uma vala, coisa pequena, né? Não precisa ser muito funda. Aí você vai colocando, você coloca o material que você recolhe e cobre com a terra. E ali ele vai se deteriorando, você vai mexendo e ele vai virar um adubo de primeira qualidade, tá? Professor Samuel, a gente percebe aí nessas ações que foram introduzidas aqui na PUC Campinas que os próprios funcionários, eles acabam fazendo parte disso. Então, inclusive aqui na PUC Campinas, existe um programa de capacitação para esses funcionários para que eles desenvolvam todas essas ações. Então, qual que é a importância, para além da prática mesmo das empresas, poder passar essa conscientização para toda a comunidade empresarial, criar essa cultura dentro da empresa? Qual que é a importância disso, professor? Vinícius, eu gostaria para responder a sua pergunta, eu gostaria de citar um pensamento que é discutível a autoria desse pensamento. Mas o pensamento diz o seguinte: todo mundo pensando em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Quando pensaremos em deixar filhos melhores para o planeta? Quando a PUC Campinas estabelece esse conjunto de ações voltadas aí para o cuidado com o meio ambiente, estas práticas acabam sendo uma lição educacional extraordinária. Não apenas a instituição está treinando os seus funcionários, criando a conscientização nos funcionários, mas ela também está criando nos alunos. Esses alunos vão sair daqui e vão trabalhar nas empresas, eles vão levar essa nova cultura para lá, porque eles aprenderam aqui, eles começaram a praticar aqui. Então veja que a universidade está de fato dando a sua contribuição para isso. Eu tenho desenvolvido pesquisas exatamente sobre as contribuições das universidades em relação à sustentabilidade. E isso que está acontecendo aqui na PUC Campinas tem acontecido em outras universidades, mas eu diria para você assim, pelo menos no Brasil, são casos ainda bem pontuais. Infelizmente, as universidades às vezes ensinam tantas coisas que são importantes, naturalmente, mas esse aspecto da sustentabilidade, que é, assim, um tema dos mais relevantes que o mundo considera, muitas vezes essas universidades acabam deixando um pouco de lado. E quando a gente vê isso acontecendo na nossa universidade, isso é um motivo assim de tremenda alegria para a gente. É o que a gente discute com os alunos no mestrado e a gente vê isso acontecendo realmente é uma grande satisfação, porque isso terá um impacto muito grande nos funcionários, nos professores, nos alunos e, consequentemente, nas empresas onde eles irão trabalhar, atuar, porque eles vão levar a cultura e ajudar a implantar isso lá. Legal, professor. E, professor João, com relação justamente a essa repercussão que a sociedade tem tido sobre essas ações das empresas, as pessoas têm valorizado, de fato, essas ações? Ou, no fim das contas, as empresas fazem, mas não tem nenhum retorno por parte da sociedade? Como que é isso, professor? Vinícius, é algo crescente, né? Então, os cidadãos, eles estão começando a perceber a importância de adquirir algo, né, onde gere um menor impacto, que seja
desenvolvido com aspectos de sustentabilidade e há uma procura que está crescendo em virtude da temática ser muito abordado, né? No entanto, precisa mais, incrementar mais essa procura, essa consciência de todos nós, né? Eu vou comprar um produto A e um produto B, e esse produto B, eu tenho que verificar da onde que é a origem, quem que é o fabricante, se aquele fabricante ele tem práticas de sustentabilidade, se ele pratica reuso de água, se ele tem o aspecto social levado em consideração, se não existe na cadeia a informalidade em muitos casos, que a gente não se preocupa, mas é um aspecto social, eu não tenho a sustentabilidade, né? Eu não tenho equilíbrio. Então, as pessoas estão começando a se interagir mais, né? Estão começando a questionar. Não em grande escala, mas está tendo essa consciência. Bacana, professor. A gente está chegando já ao fim do programa. Eu gostaria que, por último, vocês dois pudessem deixar uma mensagem aí para os empresários atuais e para os futuros empresários também. Mesmo que as prioridades sejam outras nesse momento de retomada aí da economia, é possível que essas empresas ainda consigam pensar em sustentabilidade? O que elas devem fazer aí? Qual é a mensagem que vocês deixariam? Já que estamos falando de uma crise, as empresas que conseguem se diferenciar são aquelas que oferecem algo novo ou algo diferenciado do seu cliente. Então, demonstrar que existem princípios de sustentabilidade dentro da sua empresa é um diferencial, né? E o que a gente pode deixar, eu prezo muito por isso, quando a gente fala em sustentabilidade, é a busca do equilíbrio, né? Do equilíbrio entre várias esferas. A gente está falando de uma multidisciplinaridade, então tentar equilibrar o máximo possível. A gente sabe a questão da produção da riqueza, mas essa produção da riqueza, ela precisa se embasar em aspectos sociais, ambientais e viáveis economicamente. Professor Samuel? Olha, eu diria que a prática da sustentabilidade nas empresas, ela é viável, independente se o país está passando por uma crise financeira ou não. Isso deve ser uma questão de princípio. Eu diria assim, uma crise financeira não inviabiliza a aplicação das práticas de sustentabilidade no cotidiano das empresas. E isso tem a ver, por exemplo, você deixar de lado uma máquina que consome muita água, substituir por uma máquina que consome menos água. Uma máquina que consumia muita energia, substituir por uma máquina que consome menos energia. E você racionalizar os processos internos. Agora, de tudo isso que nós falamos, um aspecto que merece uma consideração especial por parte das empresas é a questão de funcionários. Porque sustentabilidade, do ponto de vista social, tem a ver não apenas com a contribuição da empresa para ajudar a superar as desigualdades sociais, mas isso se aplica no ambiente interno da empresa. Negar aos funcionários, por exemplo, o direito que eles têm, os direitos que eles têm, pagar salários miseráveis, colocando o funcionário em péssimas condições de sobrevivência, faltar com as suas responsabilidades gerais em relação aos funcionários, aos clientes, aos acionistas e tudo mais, ou seja, aos stakeholders da empresa, a todos os grupos que mantêm uma relação direta com a empresa, isso é negar exatamente essa dimensão social da sustentabilidade. Então, isso precisa estar assim, muito integrado. Legal, okay? Professor. Muito obrigado, então, professor João, professor Samuel, pela participação de vocês aqui no Ponto de Encontro. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Essa e outras produções da TV PUC você acompanha pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal no YouTube e também pelo portal da universidade. Tenham todos um excelente sábado e até a semana que vem. Tchau, tchau.